Om Sadashiva Samrambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Ri. Sejam todos bem-vindos. A gente começa com essa saudação a toda a linhagem sucessória que traz através de diversos professores até o professor aqui que coordena esse grupo, Arlindo Nagar, esse conhecimento que aqui a gente reverencia fora, né, da tradição, mas na essência dessa tradição, buscando trazer esclarecimentos sobre isso, dentro do nosso contexto aqui, né, não hindu, e que o conhecimento vedantino brilhe na mente de todos, que todos estejam bem, em paz, que esse conhecimento traga purificação de nossas mentes e, finalmente, compreensão, entendimento de nossa identidade comum e real. Bom, pessoal, então, a gente estava na parte do texto, que é um texto, né, corrido, ele não tem essa divisão em seções, mas a gente parou lá naquele parágrafo, onde a gente estava falando da integração da nossa ação através de uma reverência ao Supremo, né, e a gente pode fazer essa reverência a Ishvara, inicialmente na forma de um Ishtadeva, né, na forma de um símbolo, uma divindade que simboliza essa totalidade. Então, Swami Parapartananda estava falando nesse parágrafo que a gente retira forças, né, desse Ishtadeva. Então, por isso a gente reza diariamente ao Senhor. Eu tenho de enfrentar situações difíceis na vida, dependendo do meu prarabdha karma. Eu não estou pedindo que você mude o meu karma, né? Que essa inteligência que rege a totalidade. Eu não peço que o meu karma seja milagrosamente alterado. Não quero que as leis, muito menos eu vou querer que as leis universais que regem tudo sejam alteradas em minha própria causa, né? Mas eu oro para que Ishvara me dê forças para enfrentar qualquer situação que eu não tenha escolha, né? Eu tenho que ter aceitação e que eventualmente são situações bem dolorosas. Então, uma oração nesse sentido seria: dai-me forças para enfrentar o que quer que seja, que venha de acordo com a lei. Se eu orar ao Senhor para mudar a lei de uma maneira, então haverá outro devoto que orará ao mesmo Senhor para mudar a lei de outra maneira. Então o próprio Senhor ficará confuso, né? Só uma brincadeira aqui, mas que de fato para a gente entender que não funciona, né? As leis são as leis e a gente tem que estar de acordo com ela, com todas elas. Então a nossa oração tem que ser no sentido de estar integrado com essa inteligência que rege a totalidade. Então essa oração ela não é lógica, ela seria imprópria. Eu oro, dê-me forças para enfrentar o que quer que esteja por vir. Eu posso instalar, colocar o Ishtadeva no meu coração, como Anjaneya fez atirar, como ele fez, e aí eu tiro força desse símbolo, né? Então, desse modo,
né? Esse é um modo, ou através do Sankalpa, ou através de Bhakti podemos fortalecer a nossa mente, né? Ou através de autoafirmações sobre a minha natureza suprema, ou através da adoração, como um devoto a gente pode fortalecer a nossa mente. Então, com essa força mental, você pode evitar a ansiedade do futuro, ansiedade sobre o futuro, e aprender a aceitar e enfrentar situações dolorosas. Se tivermos sucesso no desenvolvimento do Samatva, na nossa equanimidade mental, né? Então isso é yoga, né? Uma vida religiosa, né? Onde eu tenho uma ação integrada com a vida, né? Nesse sentido, a vida religiosa ajuda no desenvolvimento desse equilíbrio ou Samatva. Então foi aqui que a gente encerrou a leitura no encontro anterior. Gostaria de saber se alguém quer começar trazendo algo que ficou do encontro passado, uma pergunta, algum comentário. Senão a gente já começa aqui. Então, aí é dito que agora a gente vai ver a segunda parte, né? A gente vai tratar agora de karma. Então, assim, como a gente estava falando de yoga, né? A gente está procurando entender aqui karma yoga. E agora a gente vai falar de karma. Assim como nós vimos em yoga, a palavra karma também tem muitos significados. E aqui significa ação. E esse karma, ou a ação, ele pode ser amplamente classificado em dois tipos. Uma é a ação para benefícios materiais, e tais ações são chamadas de sakama karma. Depois, há um segundo tipo de karma destinado a benefícios espirituais, pureza mental ou refinamento espiritual. E eles são chamados de Nishkama Karma. Krishna aponta que devemos reduzir o Sakama Karma, riqueza, entretenimento e etc., tanto quanto possível, porque eles têm tantos doshas ou defeitos. A gente precisa entender a limitação de viver uma vida orientada, né, tendo como objetivo maior essa busca por riqueza, entretenimento e etc. Nesse sentido aqui o apontamento. Então, a gente vai falar desse dosha, esse defeito que existe na ação em busca de conquistas materiais, né? O número 1. Então, qualquer aquisição material, ela é misturada com dor ou tristeza. Eles não dão puro prazer, mas há um elemento de dor misturado neles. Dukkha Mishritatvam. Eduardo, se quiser fazer qualquer interação para melhorar aqui, pronúncias, tá? Então, a dor na aquisição. Lembre-se dos seus MIs para a compra do seu carro, ou trabalhar horas extras, ou fazer turnês pelo mundo inteiro para ganhar dinheiro, para comprar uma casa. Então, aqui a gente está olhando para essa limitação que tem por trás de toda a conquista material, né? Toda a conquista tem implícita nela uma perda também. Pode ser alguma perda de liberdade, de tempo, as preocupações que você gera com a manutenção daquilo que você conquistou. E a própria ação, né, na trilha da conquista para aquilo que você quer obter também, né, pode ser muito aflitiva. Então, eu não sei o que é essa sigla aqui, eu ficou perdido isso, os EMIs para compra do seu carro, né, mas imagino que envolva 3 palavrinhas aí, no sentido de tudo aquilo que você tem que
empenhar e despender de esforço e coisas desse tipo para conseguir conquistar esse carro, né? E aí também as noites de sono perdidas, né? Para quem está ali fazendo turnês pelo mundo inteiro, ganhando muito dinheiro para conseguir comprar sua casa, tantas coisas que a gente perde em nome da obtenção, né? Dessa ação para obtenção das coisas que a gente quer alcançar. Então, depois de trabalhar tanto, por 20 anos, você vai descobrir que não pode desfrutar da riqueza. Por causa da pressão, não pode ter sal, nem tamarindo devido à úlcera, nem açúcar devido à diabetes. Você só pode beber Bushnika Juice. Não sei que bebida é essa, mas imagino que deve ser alguma bebidinha bem levinha e saudável, que deve ter um gosto meio insosso e não vai afetar, né, a sua glicemia, e, enfim, não vai ali interferir muito nos seus problemas de saúde. Então você só pode beber isso e apenas isso, e ele trabalhou muito durante 20 anos, né? Então a gente passa a vida toda ali trabalhando, muito mais que 20 anos, né, muitas vezes, trabalhando duro para depois a gente achando, né, que conquistou tudo aquilo que a gente conquistou para simplesmente desfrutar da vida, agora eu vou curtir e tal, e aí quando você vê, você está gastando todo o teu dinheiro na manutenção da sua saúde. Então essa é uma trilha bem comum, assim, né, da jornada dos seres humanos. Então, a gente trabalhou muito 20 anos e quem está lá para desfrutar, né? Só os criados têm uma gama completa de refeições, né? De repente ele está falando aqui das pessoas todas que você tem te servindo e tal, e você não pode desfrutar das mesmas condições de saúde que esses que podem comer de tudo e tal. E levam uma vida muito mais simples que você. Então, uma vez adquirido, a manutenção é muito mais difícil, né? Quanto mais a gente conquista, mais a gente tem que manter também, né? Então, envolve muito esforço. Então, eu estou vendo aqui também que eu estou precisando adequar algumas coisas, né, do contexto, como está sendo falado aqui, uma tradução de uma fala muito livre, e acredito que a minha interpretação aqui está correta. Então, a gente está sempre a planejar como evitar os impostos, reduzir eles ao mínimo, com diversos tipos de investimento, né? A gente fica nessa engenharia ali com as nossas finanças, fica sempre preocupado com isso, para poder ter um pouquinho mais lá na frente, né? Então, portanto, a aquisição resulta em dor, a preservação resulta em dor. E apesar de todos os nossos esforços, quando a riqueza é perdida, é a maior dor. A gente luta para conquistar. Uma vez que a gente começou a se acostumar um pouquinho com aqueles confortos todos conquistados, né? Só a ideia de faltar alguma coisa que já deixou de ser um luxo para você e passa a ser uma necessidade, vai fazer você sentir um certo sofrimento, assim, só o pensamento, né, da falta daquilo. E aí, quando falta de fato, isso traz dor. Então, o dosha número 2, esse defeito número 2 aí que a gente pode ter nessa trilha para conquista de objetos materiais, é o atripti tattvam. Então, não há contentamento nas perseguições materiais. As suas exigências continuam a aumentar, né? Então, você compra um determinado imóvel, que é aquilo que você podia obter naquele momento da sua vida. Aí as condições melhoram um pouquinho, você quer ir para uma casa maior, melhor,
e a gente conquista um tipo de objeto, dali a pouco a gente quer outro, porque aquele que a gente conquistou já não traz mais a mesma satisfação que o primeiro, né? Então a gente fica com esse nível de exigências aumentando cada vez mais. Então, o mendigo, ele quer encontrar 10 dólares para uma próxima refeição, naturalmente, né? Mas um balconista, ele já quer alguns milhares de dólares. Os homens de negócios trabalham para milhões. E depois quer ser um MLA ou um deputado, então eu entendo que esse MLA deve ser relacionado com algum cargo também muito importante de poder público, talvez, se alguém souber o que é essa sigla. No texto em inglês também não está claro. Então o cara, né, conquista, chega a um certo patamar ali, mas ele quer mais, né? Ele quer esse cargo mais elevado, ele quer ser deputado, ele quer mais dinheiro. E eles tornam-se também ministros, depois aspiram a ser presidente, né? Dinheiro e poder, né? É o que está sempre regendo, que está orientando a vida desses que têm como prioridade a conquista material, né? Dinheiro e poder. Então aí o indivíduo virou deputado, depois já quer ser presidente, e aí ele traz aqui uma brincadeira aqui, pelo que eu estou vendo, com a Suprema Trindade, né? Então, imagina só, os Devas, eles aspiram a ser Brahma. Brahma quer se tornar Vishnu, e Vishnu quer ser Shiva. Ou, de outra maneira, Shiva quer se tornar Vishnu. Então, vocês imaginam essa discussão, né? Como é que seria lá o Shiva falando, eu sou o cara que eu transformo tudo. Aí o Vishnu fala, não, mas sem a minha presença, nada disso existiria. Então, a tua existência aqui é secundária, né? Aí vem o Brahma e fala, mas eu é que realmente dou luz a tudo isso, para que tudo isso possa existir, né? Aí o Vishnu fala, tá, mas sem eu existir, nada disso existiria, o cosmos não existiria, aí ficaria essa briguinha aí, né? E aí o Swami Paramarthananda fala, então eu não quero entrar em Namavibhuti Kalagan aqui. E aí, pelo que eu entendo dessa expressão, se alguém quiser trazer algum esclarecimento sobre isso, seria como algo que corrompe essa ordem daquilo que é, né? Então seria meio que um anacronismo, assim, né? Essa brincadeira de o Shiva querendo ser Vishnu, etc. e tal. Então, a manifestação é essa trindade, é a luz plena em si mesma, autoluminosa, que possibilita a revelação de tudo que há em transformação nessa existência, né? E existe esse poder sustentador, simbolizado por Vishnu, e o poder transformador, reciclador, Shiva. Então, a ideia não é ficar fazendo um anacronismo sobre isso, mas o que eu quero apontar é que não há nenhum contentamento, insatisfação é o segundo defeito de qualquer quantidade de aquisições materiais. Essa insatisfação constante, que, né, aquela história da grama do vizinho que é sempre mais verde, né, um memezinho que eu vi de internet outro dia, que é o cara que tá ali vendo o outro de bicicleta na rua, num carrão de luxo, e ele fala, nossa, tá, só que ele tá no trânsito parado, né? E aí ele tá ali invejando o cara que tá de bicicleta, né? Curtindo o ar livre e, e transitando livremente pela rua, e o cara de bicicleta fala, nossa, queria ter um carro daquele, né? Então, essa insatisfação é o defeito de qualquer quantia de aquisição material que a gente possa obter. Marcela, você estava levantando o braço? Ah, tá. Achei que você queria falar. Se alguém quiser falar, eu prefiro que abra o microfone mesmo, porque eu estou com o texto aberto aqui, junto na mesma tela, então tampa uma parte de vocês, eu não estou vendo todo mundo. Tá. Dosha número 3.
Então, o terceiro defeito é Bandha Tattvam. Então, eu me acostumo tanto a esses objetos conquistados, esses confortos, que eu não consigo mais sobreviver sem eles. Então, aquilo virou uma necessidade, né? Uma vez que eu alcancei, eu me acostumo com aquele luxo. E aí, qualquer coisa que eu compro entra na minha casa como um luxo, digamos um ar-condicionado ou um carro, e depois de algum tempo torna-se uma necessidade, né? Ou poderia dizer também o carro com ar-condicionado, né? Hoje em dia, ninguém quer comprar o carro sem ar-condicionado mais, né? Nossa, mesmo um carrinho popular, não, tem que ter um ar-condicionado, né? Então, a sociedade vai ficando, as sociedades vão ficando mais complexas e a gente vai tendo cada vez mais recursos disponíveis e a gente vai vendo coisas que antes eram tidas como luxos, agora como necessidades, né? Então, de repente está lá o carro que você conquistou, você está todo feliz, né, com o ar-condicionado quebra e isso já traz algum tipo de insatisfação para você. Então, eles vêm como hóspedes e depois permanecem como anfitriões. Então, é como se você conquista aquilo, né? Primeiro você tem a posse daquilo, mas aquilo depois passa a te possuir ali, né? Então, a pessoa que possui um carro pode alguma vez sentir-se confortável num ônibus, né? A pessoa que tem um carro geralmente não vai se sentir confortável andando em ônibus de linha aí pela cidade, né? Então, o que significa? O que significa? Antes eu era um mestre e agora eu me tornei o servo desse objeto que eu conquistei, né? E daí que o Sakama Karma, ele vem com esses defeitos e por isso, né, lembrando Sakama Karma, esse karma, essa ação voltada, orientada à conquista de objetos materiais, ele tem esses defeitos e por isso qualquer quantidade de benefícios materiais é sempre misturada com esses defeitos. Assim, o objetivo do buscador espiritual é a redução do Sakama Karma. Eu não estou dizendo cessação total, pois precisamos de todos eles, né? Ou não todos, mas muitos desses recursos, eles são bem-vindos, eles realmente trazem praticidade para a nossa vida, trazem uma série de benefícios. O que devemos perceber é que as coisas materiais não darão purnatuam, né, a nossa satisfação, não uma satisfação perene, com nenhuma conquista de objeto material, a gente vai ter uma satisfação perene, né? Então a gente pode querer e correr atrás para obter de uma forma dármica determinados objetos de desejo, que a gente tem ali um apreço, de repente, pelo valor utilitário desses objetos, mas a gente analisando um pouquinho, a gente vai entender que, né, se eu quis o carro com ar-condicionado, porque eu moro no Rio de Janeiro, e aí é bem-vindo estar com o carro sempre com ar-condicionado e tal, os vidros fechados, mas aí o ar-condicionado um dia quebra e aquilo traz algum tipo de insatisfação. Então, entendendo, né, a insatisfação também inerente a qualquer objeto, se eu entendo que eles são um valor máximo para mim. Então, agora nós veremos o segundo tipo de karma, o Nishkama Karma. Então, a gente falou dessa ação orientada para conquista de objetos materiais, agora a gente vai falar dessa outra ação que é voltada à nossa purificação. Então, a gente está falando aqui de ações destinadas à pureza espiritual. E para isso, as escrituras têm prescrito certas ações obrigatórias. Esses karmas são chamados de Panchamaha Yagnas, né? São 5 yagnas, que todos devem fazer para o progresso espiritual. Então, as escrituras trazem
essa relação de 5 yagnas para nosso progresso, nosso desenvolvimento espiritual. Eles são o Deva Yagna, Pitru Yagna, Brahma Yagna, Manushya Yagna e Bhuta Yagna. Esses yagnas são prescritos nas escrituras e todos devem necessariamente executá-los. Nós veremos brevemente cada um deles. Deva Yagna é a adoração pela graça do Senhor. Durita Shayartan, pureza da mente. Então, essa adoração, essa reverência a essa dádiva, que é esse arranjo perfeito, desde aquelas 3 energias que fundamentam tudo. E aí eu tenho elas se arranjando, né? Sattva, Rajas e Tamas se arranjando como os 5 elementos, como os pranas, trazendo aí para os seres sencientes todo um ordenamento perfeito do seu sistema fisiológico, e a gente está aqui como esse mecanismo neurobiológico, essa capinha neurobiológica maravilhosa, experimentando esse mundo. Então a gente pode olhar assim, né, com esse senso de gratidão para tudo isso, para essa suprema graça. Então, isso é Deva Yagna, né? E aí isso traz pureza da mente. Não pedimos benefícios materiais na forma de Pachu, Patru, Chata, Samastan e etc. Então eu não sei do que ele está falando, se alguém quiser esclarecer. Né? Mas a gente entende que ele está falando de formas específicas de benefícios materiais. Né? Não é isso que é pedido nessa forma, nesse yagna de Nishkama Karma, né? Nessa ação destinada à nossa pureza espiritual, a gente não está pedindo, orando por benefícios materiais de nenhuma forma. Então, em vez disso, a gente está pedindo pureza mental, remoção de obstáculos no nosso progresso espiritual, o nosso desenvolvimento. Então, Deva Yagna pode ser ou Oman, que são rituais, né? Ou então entoar cânticos, ou ir a um templo. Então, esse Deva Yagna, a gente pratica esse senso de gratidão, essa reverência à graça de Ishvara, né? Através dos rituais, através dos cânticos, indo a um templo, né? Então, é mais ou menos na mesma lógica do Ishtadeva, né? Eu estou usando de elementos simbólicos para reverenciar a totalidade, até que eu entenda, né? Essa totalidade, até que isso seja assimilado. E a única coisa que se deve ter em mente é que a adoração diária ao Senhor é uma obrigação, né? A gente pode ter essa adoração diária, mesmo fora de um contexto tradicional religioso, desde o momento que a gente abre os nossos olhos pela manhã e a gente começa o dia agradecendo por mais um dia e agradecendo por tudo aquilo que está presente, pela saúde dos nossos entes queridos, por aqueles que estão conosco, por tudo que a gente possa agradecer, que torna a nossa vida essa dádiva. Então, é uma obrigação. E Sandhyavandanam é um grande yagna. Eu não vou saber também aqui a tradução desse termo, mas aqui ele está se referindo ao Deva Yagna também, né? Então, Pitru Yagna é a oração pela graça dos nossos antepassados. Então, esse é um outro tipo de adoração que nós devemos, né? Um valor que a gente tem que ter de reconhecimento dos nossos antepassados e reverência a eles, né?
Então, se nós temos o presente de um corpo físico saudável, é o presente dos pais. Se os pais estão vivos, devemos fazer namaskaram, saudações, né, a eles regularmente. E Shraddha e Tarpanam, quando eles morrerem, né? Então são gestos onde a gente expressa ali a nossa confiança e a gente reverencia a existência deles. Então Brahma Yagna ou Rishi Yagna é uma expressão, já passando para outro Yagna, né? Então a gente falou agora desse, que é reverência aos nossos antepassados, e agora Brahma Yagna ou Rishi Yagna é uma expressão da nossa gratidão aos sábios, de quem herdamos essa maravilhosa cultura. A gente pode ter esse senso de gratidão por todos aqueles que foram nossos tutores de alguma maneira, né? Começando pelos nossos pais, de alguma maneira, os nossos professores informais, vamos dizer assim, e todos os nossos professores formais, todos aqueles que atuaram e atuam para nossa educação, nosso desenvolvimento, e aqueles aqui que, como nós, vedantinos, né, uma reverência aos nossos professores nessa tradição espiritual. Então, se podemos usá-los ou não, deve ser preservado para as gerações posteriores. Deixa eu entender melhor essa frase que para mim ficou solta aqui. Deixa eu só fazer mais uma coisa também, pessoal, que eu tô com janelinhas de WhatsApp, coisas que fazem barulho aqui. O Fábio, só comentar que esses yagnas aí, nós acabamos de ver isso com o Alex nas aulas de quinta-feira, tem lá no livro O Yoga do Amor, Que ótimo. se alguém quiser dar uma olhada, tá? Devoção dualística informal, quando trata disso. É o nome da sessão? Devoção o quê? Devoção dualística informal. Dualística informal. Gosto dos títulos que o James dá. Legal. Poxa, eu não estou podendo acompanhar. Eu vou aproveitar essa parada aqui para ver algumas coisas do chat aqui. A Mari escreveu meio de instrução em inglês, esclarecendo aquela sigla EMI. Obrigado, Mari. Meio de emissão. Ah, meio de emissão. Mas será que era isso que ele se referia? E MLA, membro da Assembleia Legislativa. Eu imaginei que tinha alguma coisa a ver com lawyer, tipo, da legislação, alguma coisa assim. Aquele Com law. MI, eu vi alguma coisa de tipo relacionado a depósito interbancário, eu não sei se é algum tipo de aplicação, pode ser isso até, né? Sim, uma das um tipo de empréstimo na Índia, a Renata escreveu. Tá. Abreviação para emissões. Tá. Ok. Ok. Acho que é importante a gente não perder o contexto, né? Então, obrigado, pessoal. Eu estava aqui falando do Brahma Yagna, Rishi Yagna, uma expressão da nossa gratidão aos sábios, de quem a gente herda essa maravilhosa cultura. E aí ficou essa frase aqui que, se podemos usá-los ou não, deve ser preservado para gerações posteriores. Enfim, acho que aqui ele está expressando a importância da linhagem sucessória, independente de quem acessa isso ou não, precisa isso ser mantido, né? Pode ser isso. Então, ou talvez a cultura, né, que ele esteja falando. Sim. O Brahma Yagna, você está dizendo? Não, que tem essa frase solta, se podemos usá-los ou não, para mim ficou solta, né? Enfim, se podemos usá-los ou não, deve ser preservado para gerações posteriores. Eu acho que é exatamente, a gente manter viva a chama do conhecimento das escrituras, agora quem vai acessar, se interessar, de acordo com os desígnios de Ishvara também, né? Sim, sim. Ali, eu vou ler bem rapidamente, no outro livro lá, ele fala assim, Brahma Yagna,
adoração ao conhecimento védico, estudando as escrituras e oferecendo esse conhecimento a outras pessoas. É um trecho que ele fala. E a Roberta esclareceu aqui que o Sandhyavandana é, como que a Roberta escreveu aqui? Uma iniciação feita por um guru, é um ritual. Ok, obrigado, Roberta. Assim é bom, a gente vai estudando, todo mundo junto aqui, se empenhando em entender as coisas. Graças ao Google, né, Fábio? O Google facilita muito a nossa vida, né? Mas também pode ser um perigo, né? Que a gente vai cair em muita informação furada também. Mas acredito que tenha razão, porque aqui está falando de Deva Yagna, né? Pode ser ritual, cântico, ir a um templo. A única coisa que se deve ter em mente é a adoração diária ao Senhor, que é uma forma de obrigação. Aí fala do Sandhyavandana Yagna, que é um grande yagna, né? Então, é um tipo de iniciação, pode ser mesmo. Obrigado, Roberto. Então, é na forma de Brahma Yagna que agradecemos aos rishis pelos 4 Vedas, né? Lembrando, Brahma Yagna, essa saudação, essa reverência aos professores, como a gente faz aqui no início dos nossos encontros, né? Então, a gente agradece aos rishis, né, pela expressão dos 4 Vedas, do Itihasa, dos Puranas e etc. Nós também agradecemos as esposas dos rishis por elas apoiarem seus maridos e não porque elas apoiaram seus maridos e não os incomodaram. Aí, de repente, alguém vai achar que tem uma conotação que pode ser machista aqui, mas eu entendo, porque tem uma questão que é da tradição também, né? Os rishis estão sempre na figura masculina e tem grandes sábias também na figura feminina, mas aí é no sentido de não interferir na nossa jornada espiritual, né? E o contrário também existe quando é a mulher que está nessa jornada espiritual. Se o marido, de repente, ainda é um karmi, ele, então, que pelo menos deixa a pessoa em paz ali para a contemplação dela, né? Então, agradecemos as esposas dos rishis por elas apoiarem os seus maridos e não os incomodarem, né? Não interferirem ali. Essas mentes que eram muito contemplativas, né? Aí, de repente, você tem um cônjuge lá que está arrumando alguma picuinha com você, e aí você está lá, né, meditando sobre Brahman e ao mesmo tempo tendo que pensar naquela picuinha, então não dá muito certo. Então, a gente agradece a essas esposas que não interferiram nesse sentido. Então, no final do Brahma Yagna, eu canto uma porção das escrituras para manter a tradição. Então, a gente faz essa reverência, né? Cantando um trecho, né, das escrituras, mantendo a tradição. Então, aqui Brahma significa Veda, né? E esse ritual é para o estudo, preservação e propagação dos Vedas, ok? Então, Brahma Yagna é basicamente essa reverência que a gente faz aos nossos professores e ao conhecimento. Agora a gente vai falar de Manusha Yagna, que é o nosso serviço à humanidade. Se eu estou vivendo agora, é por causa da contribuição de tantas pessoas. Então a gente pode praticar o Manusha Yagna, por exemplo, quando a gente se senta à mesa para comer, imaginando ali o trabalho de quantas pessoas está envolvido na refeição que está à tua mesa, né? Então, se eu estou vivendo agora é por causa da contribuição de muitas pessoas, as roupas que eu uso, alguém fez o fio, o café que eu bebo é cultivado por alguém no campo.
Para qualquer atividade que eu realize, eu preciso da ajuda de tantas pessoas. E é por isso que temos de mostrar gratidão aos outros, pelo menos apoiando algumas pessoas pobres. Portanto, Manushya Yagna, que é popularmente conhecido como um serviço social, é Atihi Pujanam. Então, é um tipo de puja, né? Um tipo de ritual que eu faço, que inclui essa doação àqueles que precisam mais, né? Aqueles que são desprovidos precisam do apoio daqueles que têm condições melhores. Então, algumas pessoas me perguntam se ao invés de Shraddha, estaria certo se eles fizessem serviço social ou alimentassem os pobres, né? Ao invés de eu simplesmente praticar o meu Shraddha, a minha fé, eu deveria também me envolver com algum tipo de serviço social. Então, alguns indivíduos perguntam isso lá para o Swami Paramarthananda. E aí ele fala, você não pode substituir um yagna por outro, né? Você tem esses 5 yagnas, façam um pouco de cada, pelo menos, né? O serviço social é um yagna separado, recomendado nas escrituras, e assim é Pitru Yagna. Finalmente, o Bhota Yagna é o apoio aos animais e plantas, seja mantendo a água para as vacas errantes, ou alimentando os corvos, ou plantando e mantendo plantas, e etc. Agora, até a ciência diz que por razões ecológicas temos que cuidar do meio ambiente. Na nossa tradição, sempre respeitamos o meio ambiente. Assim, o Panchamaha Yagna está sob o Nishkama Karma. Tá? Então, são esses 5 yagnas, né, como formas de karma voltado ao nosso desenvolvimento espiritual, que são ações não feitas para benefícios materiais, mas para a educação espiritual e expansão da mente. É uma ótima maneira da gente definir esse desenvolvimento espiritual, né? Educação espiritual e expansão da mente. Uma pessoa tem que reduzir o Sakama Karma e seguir diligentemente o Nishkama Karma. Se uma pessoa o segue, então o benefício é a purificação da mente e o refinamento espiritual. Karma Yoga é a habilidade em ação. E a habilidade é escolher a ação. Então, eu ter discernimento sobre as minhas ações e não ser um escravo de tendências em que eu reajo impulsivamente, né? Então, é essa habilidade, nesse sentido, é a habilidade em escolher a ação. Então, isso é chamado de dependência saudável, né? Eu estou gostando muito desse texto com essa distinção das dependências saudáveis e as insalubres, porque é isso, a gente parte de um entendimento daquilo que a gente precisa para a manutenção das nossas vidas, e a gente depende também de outros indivíduos, das nossas relações. A gente começou a vida dependendo dos nossos pais para cuidar adequadamente ou minimamente adequadamente de nós, até um ponto em que a gente já tem ali uma certa independência. A gente precisou dos nossos professores, né? Mas eu tenho esses indivíduos, ou também posso ter objetos materiais como recursos dos quais eu dependo até certo ponto, até que eu não dependa mais deles. E assim, dependência saudável é aquilo por onde eu vou transitando de dependência em independência e não fico preso em um objeto específico, dependente dele por muito tempo. Isso é chamado de dependência saudável. Então, se uma pessoa escolhe o Sakama Karma, então essa ação é inábil, pois ela irá amarrar uma pessoa. Então, a ideia aqui é, se você tem a orientação da sua vida toda para a conquista de objetos materiais, então você está preso nessa lógica, né? E não é habilidosa como
no Karma Yoga, a gente pratica essa habilidade de discernimento e escolha sobre as nossas ações. Quando você é um Sakama Karmi, você está simplesmente ali atrelado à conquista de objetos e você fica na dependência disso, conquista de objetos materiais. E fica também um pouco de discernimento, né? Você vai alimentando esses ragas e dveshas no sentido de querer aquilo que você quer, como você quer, na hora que você quer, e se não está do jeito que você quer, você vai espernear. Então é uma ação inábil, você se torna reativo, ok? Então o Sakama Karma nos fará obcecados pelo trabalho e gananciosos por aquisições materiais. Mas quando eu levo uma vida religiosa, eu ajo inicialmente e também sei como sair disso e entrar na segunda etapa chamada Jnana Yoga, que veremos na próxima parte, ok? Eu pulei um pedacinho ali, né? Algumas pessoas escolhem trabalhar mesmo após a aposentadoria. Então, Sakama Karma nos faz obcecados pelo trabalho. Aí, dali para frente, eu li. E aí, pessoal, a gente tem um encerramento dessa introdução do capítulo 2 e a gente tem a próxima sessão, que seria um resumo do segundo capítulo, Sankhya Yoga. E aí eu gostaria de saber quem tem algo aí para contribuir com o nosso encontro aqui, alguma pergunta, comentários, reclamações. Então vamos lá. O segundo capítulo trata de 4 tópicos. Saranagati, a rendição, a entrega de Arjuna. A gente passou por isso tudo, agora estamos resumindo. Então, as 4 partes, a gente pode dividir, né, o capítulo 2 nesses 4 blocos, que é, primeiro ali, Arjuna se rendendo, entendendo e expressando para Krishna, finalmente, né, eu quero que você me ensine, por favor, me ensine. Então, essa rendição, essa entrega. Karma Yoga, né, o capítulo 2, ele é basicamente uma síntese também de todos os ensinamentos que tem no Gita, assim como o capítulo 18 também vai trazer essa síntese. E aí a gente tem esses capítulos intermediários em blocos temáticos, assim, né, para o entendimento de todos os aspectos de Karma Dharma e Jnana Yoga. Mas o capítulo 2 traz essa síntese que a gente pode dividir nesses 4 blocos. Então, a rendição do Arjuna, Karma Yoga, Jnana Yoga e Mukti, né? Aquilo que diz respeito à liberação. Então, na primeira parte do resumo desse capítulo, eu discuti Arjuna Saranagati e Karma Yoga. A rendição de Arjuna e a ação habilidosa, como Paramartananda colocou acima. Karma Yoga. Então, hoje eu pretendo discutir Jnana Yoga e Mukti. Mas antes de entrar neles, eu gostaria de acrescentar alguns pontos sobre Karma Yoga. A palavra Yoga em Karma Yoga significa Samatvam, ou a manutenção da equanimidade. A mente perde sua equanimidade por medo ou ansiedade sobre o futuro. A única maneira de progredir é que a mente esteja preparada para enfrentar qualquer tipo de futuro. Essa força mental pode ser desenvolvida através da devoção, através do Bhakti, Bhakti Aishwara, o Senhor. Ou a equanimidade mental pode ser perturbada quando não somos capazes de aceitar certas situações sem escolha no presente.
aqui, novamente, a mente deve ser fortalecida para aceitar as situações inevitáveis do presente. Essa aceitação também é possível através da força mental, através da devoção ao Senhor. Ontem, alguém veio até a mim e disse: Swamiji, você só disse o futuro e o presente, nada sobre o passado, que muitas vezes perturba a minha equanimidade. Em relação ao passado, também tenho a mesma resposta, pois o passado se enquadra numa situação dolorosa, sem escolha. Qual é o sentido da gente ficar lamentando aquilo que já foi? Se já foi, a gente não tem como voltar no tempo, a gente só tem o momento presente para começar a agir nessa plataforma de equanimidade, em uma plataforma de aceitação que tira, né, que traz um destemor sobre futuro também, para que eu esteja inteiro para o que quer que venha e eu possa praticar ações auspiciosas na minha vida. Então, em relação ao passado, a mesma coisa, né? Então, o passado desapareceu, não há maneira de mudar o passado. Portanto, eu tenho que aceitar o meu passado. E se eu não tenho forças para aceitar o passado, então eu tenho que obter forças do Senhor, de Ishvara, e declarar abertamente: eu não tenho arrependimento. Podemos aprender com o passado, mas lamentar ou se preocupar com o passado perturba a mente no presente. Então, aprenda com a aceitação do passado e no que diz respeito ao presente, também com a aceitação e a respeito da preparação futura. Tudo isso pode ser ganho através da devoção. A gente pode falar um pouquinho aqui sobre olhar a vida e tudo o que está acontecendo na linha do tempo com esse senso de devoção. Então, se aconteceu algo que determinou um presente desfavorável para mim, como resultado de algo executado por mim numa ação com pouco discernimento no passado, então eu também posso praticar e afirmar, né, a ausência total de arrependimento, porque o arrependimento ele diz respeito a essa amargura com o passado. Então, eu posso entender que foi exatamente como tinha que ser, porque eu não estava provido da adequada capacidade de discernimento naquele momento, que fez com que o meu presente, que é a única coisa que eu posso de fato agir sobre, né, esteja como está. Ok? Então a gente pode aprender com o passado, mas lamentar ou se preocupar com o passado perturba a nossa mente. Então a gente aprende a aceitação do passado e no que diz respeito ao presente, também com a aceitação e a respeito da preparação futura. Tudo isso pode ser ganho através da devoção. Então, naquilo que se refere ao presente, a gente pode praticar a aceitação, essa graciosa aceitação para com a vida, né, esse senso de gratidão por aquilo que está presente. Olhar para o passado pode até servir para o meu aprendizado, se eu olho para isso desprovido desse senso de arrependimento. Olho as coisas pelo que são, a minha qualificação mental naquele momento, que estabelece esse presente como é hoje. E em relação ao futuro, eu também, através da devoção, eu pratico uma aceitação olhando para a grandiosidade, para a imensa multifatorialidade aí que rege o campo, e que eu só tenho a minha ação para conquista daquilo que eu almejo, mas quem é o supremo determinador, né? Quem tem os desígnios aí do campo e daquilo que vai se manifestar na minha vida, não sou eu individualmente.
Então eu tenho essa devoção, essa reverência por essa totalidade. E eu aceito melhor aquilo que vier, né? Eu estou mais preparado para aceitar aquilo que vier no futuro. Quando eu mudo de parágrafo assim, pessoal, sempre é um bom momento de intervalinho, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, trazer algo, perguntar, acrescentar. O Swamiji gostaria de acrescentar. Então, ele gostaria de acrescentar mais um ponto em relação ao Karma Yoga. O Shankaracharya acrescenta mais um elemento no seu comentário sobre Karma Yoga que ele chamou de Samadhi Yoga. No verso 39, ele acrescenta Ashtanga Yoga de Patanjali junto com Karma Yoga. O objetivo do Ashtanga Yoga é equilibrar a extroversão da mente, porque um Karma Yogi está envolvido em ação. Em última análise, tenho de vir a mim mesmo para descobrir a minha verdadeira natureza, e uma mente extrovertida não pode entrar em auto-investigação. Assim, junto com o Karma Yoga, adicionamos o Ashtanga Yoga para que a mente possa desenvolver a introspecção. Nas escrituras também são prescritos vários upassanas que são destinados ao recolhimento mental, né? Essas práticas disciplinares, Upassana Yoga, para o desenvolvimento da minha qualificação mental. Então, eu tenho essas em específico que servem ao desenvolvimento da minha introspecção, da capacidade de recolher, como é dito, né, recolher os órgãos sensoriais, assim como uma tartaruga recolhe os seus membros para dentro do casco. A gente ter essa capacidade de não perder o foco, estimulado por tudo aquilo que os nossos sentidos estão ali colhendo de impressões no mundo, e a gente tem uma mente saltitante na nossa atenção aqui e ali, e aí tudo é muito interessante, eu quero falar muito sobre tudo e tal. Então, Karma Yogi não, Karma Yogi é aquele cara que está ali no exercício da sua ação, com os seus objetivos, mas ele tem esse senso de introspecção que traz para ele, inclusive, uma contemplação mais ampliada no decurso da sua ação e com todas as coisas que estão acontecendo no seu entorno. Então, isso traz também uma capacidade de avaliação mais adequada das coisas que estão acontecendo, como estão acontecendo. Traz, portanto, mais discernimento sobre as minhas escolhas, as minhas ações. Então, não só a mente deve aprender a ir para fora, mas também ela deve aprender a retirar-se de objetos e ações externas. A mente deve aprender a estar confortável com as pessoas e também estar confortável sem as pessoas. Confortável em fazer ações e confortável em não fazer nenhuma ação. Já viu uma pessoa rajásica ter esse conforto de estar sem fazer nada? Não existe, né? A pessoa fica ali, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Então, assim o Karma Yoga é equilibrado com o Samadhi Yoga, que mais tarde ajudará o aspirante espiritual quando ele estiver pronto para entrar no Jnana Yoga. Ok? Eu pulei alguma coisa na leitura, pessoal? Acho que não, né? Então, mesmo o Sanjamvandanan diário, aquele esclarecimento que a Roberta trouxe para a gente, né, que é uma iniciação, aqui nesse contexto, deve ser um tipo de adoração diária que se faz, um tipo de ritual diário que é destinado apenas para tal treinamento. De manhã cedo, não sei. A gente pode tentar esclarecer melhor isso aqui no próximo encontro. Então, não é uma iniciação, não. Oi? Roberta? Fechou o áudio. Você é iniciado por um guru e depois isso é um ritual diário que você tem que fazer.
tá? Ah, Então, eu certo. escrevi mal aqui, depois eu fui ler de novo. Depois eu vou até te passar o link, tá? Mas assim, você Legal. é iniciado por um guru e tem que fazer esse ritual diariamente. É isso, tá? Entendi. Então, para os iniciados, passa a ser uma obrigação esse ritual matinal, assim. Exatamente, é. É como você, sabe, fazer japamala, tomar banho na beira do Ganges, aquela Sim, sim. mais ou menos por aí, tá? Bacana. E a gente pode ter os nossos rituais diários também, né? Independente de tradição. Isso traz um reforço para essa qualificação mental de contemplação, né? Da totalidade, de Ishvara, de reverenciar, né? Pode ser uma coisa simples, né? Falar o Onkara pela manhã, Om, olhando para o sol. Então, isso traz esse reconhecimento, né? Uma reverência diária que reforça essa qualidade mental de percepção dessa inteligência suprema regendo o todo. Então, mesmo para esse ritual diário é destinado apenas para quem tem esse treinamento, né? Então, de manhã cedo, ele aprende a estar consigo mesmo e depois de um dia atarefado, ele aprende a se recolher em si mesmo, à noite. Então, qual é o motivo culminante do Karma Yoga? Qual é o benefício final esperado através do Karma Yoga? KY daqui para frente. Então, fica abreviado. Então, qual é o ponto culminante, o benefício do Karma Yoga? Então, caso contrário, as pessoas farão a pergunta: quanto tempo devo permanecer em Karma Yoga? E quando estou apto a entrar no Jnana Yoga? JY. Então, o Karma Yoga deve fazer uma pessoa Jnana Yoga, um Yogyata. Faz uma pessoa apta para a autoinvestigação. Então, esse é o objetivo, né? Um estágio do nosso desenvolvimento espiritual que envolve uma readequação da nossa ação no mundo dentro de uma lógica de ação onde eu pratico o meu senso de liberdade, me liberando, sobretudo, das expectativas em relação aos resultados das minhas ações, dentro desse entendimento, dessa ordem maior que rege, que está muito além da minha ação individual, onde ela é um ínfimo fator no todo. Então, com a prática de Karma Yoga, eu vou qualificando a minha mente para que eu possa praticar, então, Jnana Yoga, autoinvestigação, né? Eu possa me debruçar sobre esses ensinamentos do Jnana Yoga. Então, qual é a aptidão necessária para embarcar no Jnana Yoga? Como a aptidão física necessária para juntar-se ao exército, certa altura, peso, medidas de peito e etc. Ou qual é a aptidão para se juntar ao IIT? E aí, o que é esse IIT? Então, enfim, a ideia aqui é que a gente precisa de uma determinada qualificação mental para que a gente possa, de fato, assimilar Jnana Yoga, senão simplesmente não vai funcionar. Eu não posso pular etapas. Eu não posso, tendo uma compreensão completamente equivocada e desintegrada com a totalidade, assimilar como a minha própria verdade, estabelecida na minha mente, aquilo que é a revelação que Jnana Yoga traz para a minha vida. Então, primeiro eu preciso entender aquilo que me organiza com esse todo, aquilo que diz respeito a Dharma, Karma e a coerência, né, da minha ação com o campo dármico, para que então eu tenha a mente como uma plataforma, assim, que é como um espelho perfeito para refletir os ensinamentos de Jnana Yoga.
Então, aptidão para ingressar na faculdade de sânscrito como estudante, né? Então, eu tenho que ter um certo nível de qualificação para isso. Para todas essas certas qualificações, são necessárias e, da mesma forma, para todos estas certas qualificações tem umas vírgulas faltando, né? Então, para todos esses itens aí, certas qualificações são necessárias e, da mesma forma, quais são as qualificações para entrar Jnana Yoga através do Karma Yoga. Então, a aptidão é quádrupla, que é bem conhecida nos Shastras como o Sandana Chatushtaya Sampati. É onde Krishna dá dicas nesse capítulo. Então, tem um verso aqui que a gente poderia ouvir, hoje eu não selecionei. Você sabe qual verso é esse, Eduardo? Você está acompanhando o texto? Então, eu vou destacar aqui e eu vou ficar devendo a gente fazer a audição do verso. Então o Krishna está aqui falando, né, nesse verso sobre as qualificações, ok? Depois a gente pode ouvir o verso. Então, letra a qualificação, né, essa qualificação que ele vai enumerar aqui, primeiramente, é a discriminação, viveka, né? É a nossa capacidade de distinguir entre o que é escravidão e o que é liberdade, entre o que é dependência e o que é independência. Se essa discriminação não existe, então não teremos prioridades adequadas na vida. Passaremos de uma dependência para outra dependência ou continuaremos a aumentar o número de dependências. Em nome da tecnologia, estamos aumentando o número de dependências em nossa vida. Antes, a falta de algumas coisas poderia nos fazer infelizes, mas agora a falta de muitas coisas nos faz infelizes. Basta quebrar um smartphone, né? Tem gente que parece que perdeu um braço, assim, né? Porque tem a vida toda ali, meu Deus, perdi o meu smartphone, quebrou e tal. Então, com a tecnologia, a gente vai criando esse problema também, né? Quando temos muitos bens, chamamos isso de sucesso, mas o Vedanta diz, se você precisa de mais coisas para ser feliz, ou dependente de muitas coisas para sua felicidade, então você se tornou mais fraco. Fato, né? Quanto maior a dependência, mais fraca é uma pessoa. Então, o que uma pessoa materialista chama de sucesso, nossas escrituras dizem que é um fracasso. Pois ela tem viajado de dependências para mais dependências. A pessoa vai colecionando dependência. Diferente das dependências salubres, como o Swamiji faz a distinção, né, que é aquilo que eu dependo até certo ponto, quando eu entendo que eu não dependo mais daquilo, mas eu estou trilhando um desenvolvimento, maturidade espiritual, emocional, mental, nessas dependências salubres, né? Aqui a gente está falando de dependo de uma coisa, daqui a pouco eu dependo de outra, porque eu acabei de conseguir esse carro aqui, mas aí eu já quero um outro carro melhor ainda, quero trocar pelo modelo mais novo que saiu agora, pelo carro mais caro, etc. e tal. Então, esse tipo de dependência que eu vou migrando de uma para outra, ou querendo mais e mais daquilo que eu sinto que eu dependo. E o exemplo mais triste disso tudo são os vícios, né? Por drogas e tal, que a pessoa fica realmente numa prisão e ela vai se afundar naquilo, muitas vezes até morrer, né? Achando que ela sempre pode mais, até ter um colapso do corpo. Então, portanto, nós nem sequer sabemos como discriminar entre sucesso e fracasso. Discriminação é entender a prioridade, e a prioridade é, devo depender cada vez mais de mim e cada vez menos de pessoas, situações e objetos externos. Ok? Então, esse ensinamento também é sobre a nossa autonomia e independência como condicionante da liberdade que nós queremos
compreender e também experienciar, relativamente experienciar, né? A gente sabe que, né, como seres gregários aí, nós nos relacionamos, mas a ideia é que nós não sejamos dependentes das relações. A gente sabe que a gente precisa de determinados objetos, a gente precisa de algum alimento, a gente precisa ter abrigo, a gente precisa pode querer mais coisas também, pode querer ter uma estrutura de vida melhor, você pode ter a graça, a dádiva de ser uma pessoa bastante abastada também, mas a ideia é que você não seja um dependente, ou dependente de status, né? Ele fala de situações aqui, né? Status, poder, enfim. Então, aqueles que podem, existem, né, pessoas que têm grande poder, mas que são muito humildes, porque elas não são ali, por alguma razão, elas exercem grande influência ou exercem poder sobre um determinado contexto, mas elas não são movidas por isso, né? Se esse poder for tirado dessas pessoas, não vai ser um problema necessariamente, né, no sentido de criar uma crise existencial nessas pessoas. Então eu posso usar objetos diferentes e isso é diferente de depender deles. E se uma pessoa tem essa discriminação, então tem nitya, anitya, vastu, viveka ou bandha mukti viveka ou bandha mukti viveka. Então, e se uma pessoa tem essa discriminação, então ela tem essa discriminação sobre aquilo que é estável e aquilo que é instável, né? A gente tem que alicerçar a nossa existência naquilo que é o mais estável e nada mais propício para isso do que ir pelo caminho do conhecimento daquilo que eu realmente sou e entendendo tudo aquilo que é anitya, né? Aquilo que passa por mim como múltiplas experiências e objetos e que vão ter o seu fim na ordem do tempo. E eu posso fazer um usufruto de tudo isso pelo valor utilitário, né, das coisas, das experiências, mas eu tenho a discriminação sobre aquilo que realmente é estável, perene e fundamentalmente sobre aquilo que é que eu sou, né? Então, essa é a prática que a gente busca com esse viveka, com essa discriminação. Bandha mukti viveka. Então, uma vez que alguém tem essa discriminação, o segundo passo é uma consequência natural. E isso é desapaixonamento com essa discriminação, né? Desde esse dispassion, a gente pode traduzir assim, como desapego, né? Despaixão. Então, é uma consequência natural dessa discriminação apurada sobre aquilo que eu sou como essência de conhecedor em convivência ali com todos os objetos de experiência que estão na ordem do anitya, né? Daquilo que não é estável, aquilo que está suscetível ao tempo, aquilo que surge, se transforma e desaparece. Então eu vou fazendo ascender em mim cada vez mais desapego. E é dessa segunda qualificação que a gente vai falar agora. Fá. Despaixão. Oi? Tudo bom, Beta? Diga. Tudo. Achei muito bonita essa abordagem dele, né, sobre a discriminação, porque para mim amplia um pouco mais ainda a visão da discriminação, que eu estava acostumada a olhar para a discriminação entre aqueles pontos, o real e o irreal, o dual, o não dual, o ser, o não ser, o sujeito e o objeto, mas eu nunca olhei para a discriminação com essa dependência e independência, né? E eu achei muito bonito, ele traz isso assim, porque ele traz algo para a nossa prática mesmo, né? De mudança
e achei interessante que ele daí faz essa relação dessa dependência e independência, né, com desapaixonamento. Achei muito... gostei, porque eu não tinha visto ainda a discriminação por esse ponto, né? Uhum. E principalmente, né, essa fala super impactante de quanto maior, mais coisas a gente tem, mais fraca é a pessoa, né? É Sim. muito impactante isso, né? Eu gostei muito. E queria só pontuar isso, porque eu achei bem bonito. E ele traz uma ampliação do que a gente tem visto sobre Viveka, né? Sim, legal. Me passou uma historinha pela cabeça agora. Não é a da azeitona, não. Não, tô brincando. Não. A parábola da azeitona. Não, não é essa, não. Uma vez eu levei um cara para um trabalho que eu tinha que fazer, que era numa reserva particular, e era um alto executivo, assim, de uma empresa de fragrâncias e tal. E foi muito engraçado aquilo tudo, porque chegando lá era tipo uma comunidade alternativa. Na verdade, era um casal lá que vivia lá, e eles traziam muita gente para vivências diversas na terra deles e tal. E aí, assim, o cara tava com uma ideia na cabeça, né, de tá indo num lugar onde ele tava indo lidar com um grande proprietário de terra, porque era uma área lá com 400 e tantos hectares. Não é grande, mas é grande para a região ali, é uma terra grande. Digo que não é grande porque eu já fui fazer trabalho em fazenda de mais de 60 mil hectares. O Brasil tem isso, né? Tem essa desigualdade latifundiária e essa bagunça latifundiária também. Então, chegando lá, era um cara que veio receber a gente, assim, de bermuda, descalço, e a esposa dele também, uma moça jovem, parecia uma índia, bonita moça, e tava lá aquele casal bem... que deu um tilt na cabeça do cara. E o cara era cheio de questões ali, com estar naquele ambiente, com... Ele foi de terno, imagina, eu tava meio constrangido de estar com o cara do meu lado. O cara tava muito engomado para estar naquele ambiente, né? E aí eles praticavam lá alimentação viva, né? E foi muito engraçado, porque aí eles começaram a explicar como é que era o esquema deles lá, e eles não tinham geladeira. Não tem geladeira porque é uma alimentação viva, só fica germinando grãos e colhe o que tem na horta ali na hora e tal. E o cara tava indignado, assim, eu sentia o incômodo dele de estar ali naquele ambiente. E aí eles serviram lá uma refeição pra gente. E aí ele começou a explicar, o dono da terra lá, então, aqui a gente pratica alimentação viva e tal, e eu já tinha, né, conhecimento e tal, mas deixei ele falando e estava quieto e observando um pouco o incômodo do camarada lá, e ele falou, então, vamos comer agora? E o cara tava muito constrangido, assim, não, mas o que eu tenho que fazer? Não, você senta e come, pô. Então foram vários episódios, assim, me passou essa historinha pela cabeça, né? Porque é isso, a gente vai criando muitas necessidades. Era um cara que durante o voo que eu fiz com ele até o Rio, para pegar um carro e fazer a viagem até essa cidadezinha que é perto da reserva Poço das Antas ali, se eu não me engano, que a gente foi. E na viagem toda ele falava sobre questões que envolviam o status e o cargo de CEO lá que ele galgou e aonde ele queria chegar e etc e tal, e ele falou do carro dele, etc e tal. E aí, se de repente se depara com um cara que está lá no meio do mato, pé descalço, que era um herdeiro, o cara tinha grana, mas vivia por opção dele aquela vida extremamente simples e muito integrado ali com a comunidade ao redor também. Todo mundo conhecia aquele figura lá,
a gente se perdeu até para chegar lá e indicar, você quer ir na terra do fulano lá, vai lá, tal. Então ele era bem conhecido ali na região, um ativista ambiental, tal. E lá, um cara de pé no chão, que vivia numa casa sem geladeira, sem ar-condicionado, sem nada daquilo que na cabeça daquele indivíduo que estava ao meu lado é o básico, para ele é o básico, aquilo que não pode faltar, é o que para alguns é luxo, para ele é tudo necessidade básica, né? Então é isso, a gente vai ficando mais fraco, de fato, porque você imagina ficar perdido no meio do mato com um cara desse, o problemão que você tem. Aposto que na volta ele ficou mais em silêncio, né? Ficou. Ele fez um comentário, ele falou, nossa, eu gostei da alimentação, viu? Porque foi uma alimentação que eu senti que eu comi pouco, e eu senti, foi legal, assim, sabe? Ele falou, eu senti a energia da comida, me senti bem, uma refeição leve ao mesmo tempo, e eu tô me sentindo revigorado, porque a gente comeu um monte de grão germinado, né? Então, é ótimo, né? Dá aquela vitalidade, tomou suco verde também e tal. Então foi muito legal essa. Aí você estava falando isso, me passou pela cabeça essa historinha. E um ponto legal um ponto que eu também me chamou a atenção aqui desse trecho do Swami Paramarthananda, que é essa relação direta entre o nosso discernimento ficando cada vez mais apurado, ele tem uma relação direta com a nossa capacidade de desapaixonamento, né? Então, a gente não está falando aqui de viver uma vida sem envolvimento com aquilo que está acontecendo ao redor, mas Mas desapaixonamento. Tem ali, né, Fá, justamente essa questão, se você tem clareza, né, com a discriminação sobre o que, a quantidade de objetos, o quanto isso torna a gente mais dependente, você tem clareza disso, né, você começa a se, pelo menos se você for coerente com essa clareza, né, a se desapaixonar um pouco, né, Sim, das coisas, porque é justamente com o conhecimento e com a clareza que traz essa despaixão. Acho que não tem uma outra forma. Eu lembro que uma vez, logo no começo dos meus estudos, né, eu falava, nossa, que estranho. O James, eu lembro que eu estava bem no começo, eu falava, nossa, que estranho, essa despaixão, esse desapego. Eu sempre achei que era uma coisa tão ruim, tipo, como que eu vou fazer isso? É um esforço muito grande, né? E aí, pela primeira vez, o James trouxe essa despaixão relacionada ao o que é realmente um objeto, o que ele te traz, sim. né? Como vem essas, o que a gente passou agora pelas doshas, doshas, acho que chama, né? Esses defeitos, né? Você começa a ter clareza desses defeitos, né? É uma discriminação. Você começa a se desapaixonar, porque, não é possível. Se for conferir, investigar mesmo, nossa, é um jogo de soma zero. Aquela coisa que o James traz é incrível, né? Então, é legal essa discriminação falando de dependência e independência, eu gostei bastante. Sim, é a investigação da natureza dos objetos, né? Que o James faz isso brilhantemente, assim. Mas, enfim, esse ponto do discernimento que traz desapego é isso, porque essa discriminação apurada, a palavra desapego aqui que está sendo colocada como desapaixonamento, a gente tem textos que vão colocar dispassion como desapego, enfim. Ela precisa ser mais adequadamente e amplamente compreendida, né? Então, a gente não está falando de uma atitude de indiferença, no sentido de uma apatia com a vida. Na verdade, a gente tem
adequado envolvimento com discernimento, no sentido de saber como, um envolvimento com a minha ação adequada. Então eu sei aquilo que precisa ser feito e eu faço. E o desapego está no sentido de compreender que eu não quero ancorar as coisas de uma determinada maneira, tem que ser assim ou assado, eu tenho que reter isso ou aquilo outro, né? Então eu tenho um desapego porque eu entendo a ordem do campo de experiências, né? Então os objetos, assim como eles são irreais, né, na investigação da natureza dos objetos, a gente vai entender a existência não real, né? Eles são existentes, mas não são reais. Mas a gente também fica claro com isso a transitoriedade de todo o campo experiencial, né? Então, apego cai por terra aí, com a clareza sobre essa transitoriedade também, né? Enfim, discriminação leva a desapego. Despaixão. Despaixão é não apoiar-se nas coisas, porque eu aprendo cada vez mais que não devo depender de pessoas ou situações, porque se eu me apoiar nelas, eu vou me tornar mais vinculado, preso, amarrado, dependente, apegado. Quando eu me apoio em qualquer coisa para minha felicidade, quando essa coisa desaparece, então eu caio. Portanto, abandonar as dependências e desistir de inclinações é desapaixonar-se, ou vairagyan. Não é ódio, mas desistir de apoiar-se, desistir, né, de sustentar, de colocar os meus alicerces nesse solo que é anicca, nesse solo instável. Eu tenho que colocar a minha fundação no único solo estável, que é o meu autoconhecimento, certo? E aí, a qualificação terceira aqui enumerada é a disciplina. Então, a terceira qualificação é disciplina. Para qualquer atividade que nós empreendemos, nós temos apenas essas ferramentas do corpo, mente e intelecto como instrumentos para alcançar o sucesso material ou o sucesso espiritual. Como estes são instrumentos que tenho que mantê-los em forma como antes de qualquer concerto musical. O que fazem os músicos? Eles vão continuar a ajustar a tambura, o violinista vai continuar a ajustar a tensão das cordas, e o tocador de mrudanga, eu não sei se é assim que pronuncia esse instrumento, vai estar batendo. O complexo corpo-mente é apenas uma ferramenta e eu tenho que aprender a discipliná-los. O corpo deve ser mantido em forma e o corpo não deve ser um impedimento. Os órgãos dos sentidos devem obedecer-me e não arrastar-me para todo lado. Eu não devo ter uma mente emocionalmente fraca, eu devo aprender a experimentar emoções, mas eu não devo ser carregado ou ser subjugado pelas emoções. A disciplina intelectual é a capacidade de pensar logicamente, ter habilidades linguísticas para entender as escrituras. Portanto, a disciplina nestes níveis é essencial. É física, sensorial, emocional e intelectual. Então, isso aqui traz muito sobre o Passana, essa disciplina. O Passana Yoga, a gente começa ali pelo disciplinar do nosso corpo físico denso, grosseiro. A gente precisa ter um corpo saudável, a gente não precisa ter nenhum exagero também, né? Porque você cria um outro tipo de dependência insalubre se você ficar na ideia de que você tem que ter um físico que tem que ser assim, né? Ou físico perfeito e tal. Então, a ideia é você ter um corpo suficientemente saudável e flexível para que você, inclusive, tenha mais qualidade mental também, né? Então,
conforme essa disciplina vai se sutilizando, a gente pratica ela no nível sensorial também, né? Então, aquilo que Swamiji colocou aqui, os órgãos dos sentidos não servem para me arrastar, né? Servem para que eu perceba aquilo que eu quero ter discernimento a respeito no campo. Só um instantinho. Então, eu quero praticar discernimento sobre as minhas escolhas, e eu tenho os meus órgãos sensoriais funcionando, eu preciso fazer uso deles para me manter focado naquilo que eu preciso fazer, e não ter os meus órgãos sensoriais como instrumentos que arrastam a minha atenção e me dispersam a todo momento. E eu preciso ter no meu campo... Só um instantinho, Mari. Vou só fechar esse parágrafo, tá bom? E aí, no campo emocional, né, então eu quero ter a experiência das minhas emoções, é importante que eu saiba nomeá-las, é importante eu entender aquilo que eu estou sentindo, mas eu não quero ser subjugado, drenado pelo meu campo emocional. Eu posso sentir, acolher, denominar tudo o que está acontecendo, e a partir de uma plataforma discriminativa, né? Eu estou assistindo esse campo que também está em trânsito, como todo campo objetivo, que são as emoções transitando na minha mente. E também em relação ao intelecto, né? Então, eu quero um intelecto suficientemente aguçado para que eu possa, né, ter discernimento, para que eu possa estudar esse ensinamento, né, tão sutil que é Vedanta. Enfim, a gente precisa de uma capacidade intelectual bem trabalhada. Então, essa disciplina quádrupla é a terceira qualificação, essa quádrupla disciplina de Upasana, né, essas disciplinas. Isso é Upasana Yoga. Conforme a gente vai disciplinando do corpo até o mais sutil da nossa configuração como indivíduos, que é o intelecto. Oi, Mari. Abre aí o microfone para a gente. Oi, então, só queria pedir um esclarecimento com relação ao desapego que foi falado, porque, assim, como eu entendo, né, que o desapego é sinônimo de uma atitude amorosa. Então, mas ao mesmo tempo você falou sobre não se apoiar nos outros ou nas coisas. Acontece, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu me apoio, por exemplo, na minha mãe para eu poder trabalhar, para ela cuidar dos meus filhos. Então, só que esse é um apoio que eu sei que não vai faltar, é um apoio amoroso. Então, assim, da forma como eu entendi que a gente não pode se apoiar em coisas que não tenham uma base amorosa, vamos dizer assim, porque daí sim é algo inseguro e algo que pode te trazer algum tipo de frustração e sofrimento. Agora, porque a gente não tem como viver sem ter apoio também, né? Não. É que então, eu só eu acho queria que algum tipo de sim, esclarecimento. é um contexto diferente aqui, né, desse uso da palavra apoio. Então, nesse sentido que você está falando, então, por exemplo, né, acho que para tudo que nos atende para o funcionamento das nossas vidas, a gente tem algum tipo de apoio, né? Então, eu tenho um apoio por ter um trabalho e eu poder estar pagando as cuidadoras que estão aqui me ajudando a cuidar do meu pai, e aí essas pessoas estão me apoiando, assim como o meu pai me apoiou também para eu me tornar quem eu sou, para minha formação. Então, nesse sentido, o apoio, né, no que diz respeito a essas dependências saudáveis, né, as nossas relações que são importantes para o nosso desenvolvimento. Então, esse apoio que você tem com a tua mãe é mais nesse sentido.
Agora, aqui a gente estava no texto, no contexto mais de você se apoiar nisso como algo que você entende que não pode faltar, né? Você está dependente daquilo de fato. Então, com alguma discriminação, você entende que sua mãe, eventualmente, amanhã, não vai poder te dar esse apoio, a sua mãe pode não estar mais presente, né? E aí você vai se adaptar à situação, vai buscar um outro tipo de apoio nesse outro sentido que você trouxe, para você conseguir tocar a tua vida, para você poder trabalhar, vai precisar de algum apoio para te ajudar com seus filhos e tal. Então, acho que só a questão do momento e contexto aqui em que a palavra foi usada, né, no texto. Certo? Uhum. Certo. Até estou tentando Obrigada. pescar aqui para rever como que ele escreveu. Despaixão, né? Disciplina. Então, portanto, abandonar as dependências e desistir de inclinações, né? Então, eu tenho determinados condicionamentos que me regem, né? Então, deixa eu só ver. Vamos ver esse finalzinho da parte da despaixão. Então, quando eu me apoio em qualquer coisa para minha felicidade, quando eu deposito todas as minhas fichas na ideia de que eu tenho que conquistar uma determinada situação que envolve um emprego ideal, um status, a casa, seja lá o que for. Então, quando essa coisa desaparece, se por alguma razão isso é suprimido da minha vida, eu não consigo nem alcançar ou já alcancei e por alguma razão tem um revés na minha vida e eu perco. Se eu me apoio nesse sentido de dependência insalubre que a gente tem naturalmente, né, dentro da nossa condição de autoignorância, a gente vai criar essa dependência que faz com que a gente caia junto com essas vicissitudes que a vida traz, né? Então, é algo que a gente perde e a gente sente como se perdesse junto, a gente cai junto. Então, eu estou apoiado naquilo e aí aquilo acaba e eu vou junto. Então, nesse sentido. Mas eu posso agir a partir de uma outra plataforma, em que eu posso ter como meta, eventualmente, ter a minha casa própria e eu trabalho para isso, mas o meu senso de existir não está apoiado nisso. Então, eu vou agir para alcançar aquilo, mas entendendo que também dentro de uma ordem de muitos fatores que regem aí os acontecimentos, pode ser que eu tenha aquilo que eu quero, da maneira como eu quero, pode ser até, em raros casos, que eu me surpreenda, que eu possa, por coisas que surgem pelo meu punya karma, eu comprar uma casa que eu nunca imaginei na vida que eu pudesse comprar e aquilo nem era a casa que eu tinha ali no meu quadro mental, uma casinha simples e tal. De repente eu posso comprar uma big de uma casa, que ótimo. Aí uma outra possibilidade é que a gente não tenha aquilo que a gente quer da maneira como a gente quer. Aí você vai ter que comprar lá uma casinha mais na periferia, aquela casa mais simples, com materiais baratos construído e tal, mas é o que você pôde comprar. E aí, outra possibilidade é uma frustração total. Você tem um revés tal, assim, que o teu objetivo de vida agora tem que ser outro. Você tem um problema de saúde, por exemplo, e agora a prioridade é cuidar para restabelecer a tua saúde. Então, se eu estou apoiado naquilo, eu gero um sofrimento adicional. Eu estou doente e eu estou pensando, além de estar doente e ter que cuidar do restabelecimento, meu Deus, mas eu tive tirado de mim a conquista da casa, agora eu não posso mais, etc. e tal. Aí você adiciona sofrimento, porque você está apoiado.
E aí a gente está apoiado e aquilo que cai, aquilo que se encerra, que muda, que traz esse tipo de revés, faz com que a gente caia junto, né? Aí a gente leu sobre disciplina, o Upasana, né? Essa quádrupla disciplina, né? No campo físico, o campo emocional, o campo como é que ele chama? De quádrupla disciplina? Corpo, mente e intelecto como instrumentos para o sucesso material. O complexo corpo-mente, o corpo deve ser os órgãos. Então a disciplina dos sentidos também, né? Então é corpo, os sentidos, as emoções e o intelecto. Ok? E aí a outra qualificação em relação ao desejo, que para todos aqui que estão num grupo de estudos de Vedanta, se a ideia é realmente assimilar como a minha verdadeira verdade, a minha verdadeira identidade, esse conhecimento revelado através dessas escrituras, então eu tenho que ter como um objetivo prioritário na minha vida. Isso que a gente vai chamar de mumukshva. Então, mumukshva é esse desejo que, assim como qualquer outro desejo, ele tem que ser ardente, você tem que querer muito. E aí você vai você vai ali obstinado mesmo para alcançar esse conhecimento, para integrar isso como a sua compreensão. Então, esse desejo de liberdade é a quarta qualificação mental, esse mumukshva, esse desejo por liberação, esse desejo por abandonar essa roda sansárica, por estar preso nisso, né? Então, há tantas pessoas que são viciadas em pessoas e objetos e que não querem liberdade. Você fala com um fumante para parar e ele dá todas as razões científicas e causas de morte precoce. Ele dirá, eu não me importo de morrer. Uma pessoa disse, eu estava lendo um livro que não parava de falar sobre os males do fumo. E então eu desisti. O quê? Eu desisti de ler o livro. Eu lembrei da historinha que ele contou, né, que a gente leu no encontro passado também, que é da reunião dos bêbados lá, né, que vai o cara tentar convencer os bêbados dos malefícios do álcool, e aí o cara pega um frasco com álcool, outro com água, e ele joga um inseto vivo em cada frasco desses, e aonde tem o álcool, o inseto para lá de se mexer, e aí ele pergunta, né, o que vocês aprenderam com isso, né? Aí um bêbado mais esperto lá responde, é que o álcool deixa a gente livre dos insetos, ele mantém o meu corpo purinho, né, mata tudo, olha só que beleza. Então, em nome dessas dependências insalubres, né, a gente tem esses subterfúgios mentais, né, o fumante vai continuar fumando. Quantas vezes a gente não ouve do fumante, nossa, mas a minha avó, ela morreu com 101 anos e ela fumava, e bebia cachaça pra caramba. Tem essas conversas assim. Então, o desejo tem que ser como prioridade para quem quer realizar essa autocompreensão que te atualiza num senso de identidade, que você se compreende livre, esse desejo por liberdade, essa tem que ser a prioridade, né? Esse mumukshva. Então, tem tantas pessoas que são viciadas em pessoas, objetos, e que não querem liberdade. Essas pessoas basicamente não passa a reflexão pela mente delas de que elas buscam, de uma certa maneira, nas suas dependências insalubres, um certo senso de liberdade ali, né? Então, ela vai pulando de dependência em dependência, porque aquilo traz aquela satisfação momentânea,
em que, por exemplo, no caso dos vícios em geral, né, o indivíduo ele se vê livre de todos os problemas dele quando ele está ali sob efeito do álcool, quando ele enche a cara, né? Mas o que move ele são essas dependências, né, por objetos, né? A dependência no objeto cachaça. Então, quando o vício aparece, ele justificará a fraqueza. Da mesma forma, há muitas pessoas que são escravas de pessoas e objetos e estão felizes com a sua escravidão. Então, é uma questão de qualificação mental também, né? Quem vai julgar isso? Não tem problema nenhum. O indivíduo está ali achando que a razão de viver dele é envolta na dependência por determinado objeto de experiência, que pode ser situações, pessoas, objetos materiais, né? Trazendo novamente aqui que quando a gente fala de objeto, né, em Vedanta a gente faz essa síntese sujeito-objeto. Então, e esses indivíduos estão felizes com a sua escravidão e eles alegam com orgulho: eu gostaria de ser uma dasha. Nossas escrituras dizem tudo de bom e continue a ser um sansari. Tipo, é isso. Se você está nesse nível de qualificação mental, e essa dependência em objetos materiais, pessoas, experiências, circunstâncias, é aquilo que te orienta, né? Então, ok, viva isso. Se refestele. Mas as escrituras advertem que quando você sofrer uma perda de pessoas ou de algo, não chore e reclame de que o Senhor não tem olhos ou não tem ouvidos, ou que, né, ele foi injusto, né, que é essa inteligência, por que é assim, por que Deus fez isso comigo, tirou essa pessoa da minha vida, por que aconteceu isso comigo, eu perdi o trabalho, oh meu Deus, tal, como Deus é cruel, né? Então as escrituras sempre advertiram que a dependência vai levar à tristeza. E se eu tenho um desejo sincero de independência ou liberdade, então isso se chama Tivra Mumukshtuam. Uma vez que uma pessoa tenha adquirido essas quatro qualificações, pelo menos até certo ponto, então a Jnana Yoga, Yoga Yata, surgiu e ela está pronta para entrar na Jnana Yoga. Então esse é o indivíduo que alcançou a qualificação mental suficiente e adequada para contemplação e assimilação desse conhecimento revelado pelo Jnana Yoga. Ok? Pessoal, eu vou encerrar aqui, eu vou passar uma linha aqui para a gente retomar a partir dessa frase seguinte. Agora eu vou entrar no tópico de Jnana Yoga, né? Assim a gente começa também desse tópico. Então, antes de eu encerrar, eu gostaria de saber aí quem gostaria de trazer qualquer questão, comentário, reclamação. Então, todos em silêncio. A gente vai para o Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate.
Om Shanti, Shanti, Shanti Hi. Boa noite a todos. Uma ótima noite de sono a todos vocês. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.